Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre prioridades. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Quer ajudar esse projeto a estar sempre vivo, sempre trazendo novos episódios e novas informações? Você pode fazer isso, nos ajudar bastante, compartilhando o canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. É o compartilhamento, é a audiência que garante a continuidade deste projeto. Então, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com as pessoas diretamente. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E por fim, se você quer enviar sugestões, críticas, dúvidas, elogios, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Pode também curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-AF. E esse episódio vai ao ar às vésperas do Natal de 2024. Ainda teremos mais um episódio antes do Natal e, posteriormente, o episódio de Ano Novo. E nesses 3 últimos episódios do ano, eu resolvi fazer aqui, como eu faço todo ano, episódios onde eu trago reflexões e trago dicas e coisas para a gente pensar nessa virada de ano, nesse novo começo. Né? Na verdade, um novo começo relativo, que é uma data como outra qualquer, mas que marca, né, que há essa convenção de ser um novo ano, de ser um novo começo, mas trazendo novas oportunidades. Então, esse é o primeiro dessa série de 3 episódios, onde eu falo sobre prioridades. E por que prioridades? Eu já expliquei como funciona o nosso processo de tomada de decisão. Que esse processo de tomada de decisão parte de memórias e vivências e experiências anteriores para que, com base nelas, o nosso cérebro nos leve a tomar decisões do que a gente faz, do que a gente não faz, até aquelas decisões menos conscientes, são aquelas automáticas que fazemos no nosso dia a dia, elas partem desse princípio. E muitas delas são feitas de fato sem consciência, sem a gente estar pensando o tempo todo. Então, se eu vou beber uma água, se eu vou tomar um café, se eu ando até a porta ou sento na minha cadeira, são decisões aparentemente pequenas e que eu vou tomando no automático sem pensar muito sobre isso. E é comum que a gente deixe para refletir, deixe para nos concentrarmos naquelas decisões que nos parecem ser maiores, mais robustas, mais importantes. Mas eu já falei aqui, já expliquei sobre essas decisões, até quando eu falo sobre a teoria do caos, que eu acho que é um episódio que todos deveriam ouvir nesse momento, até, né, para a gente dar continuidade nessa série, eu falo justamente que essa teoria do caos diz que até coisas muito pequenas podem interferir no destino da pessoa e até do planeta. Então, coisas que eu faço no automático podem ser tão relevantes quanto ou até mais do que decisões que eu tenha como decisões importantes, que podem, no final das contas, não ter interferência nenhuma. Então, isso é muito relativo. Mas o que eu quero trazer com esse episódio falando de prioridades é o seguinte. Bom, muitas pessoas enviam perguntas, às vezes, questionando isso. Mas se o cérebro já
faz essa tomada de decisão com base nas experiências anteriores, nos empurra a decidir isso ou aquilo, eu então não tenho tanta interferência assim. Então eu não posso direcionar o meu futuro da forma que eu quero. Sim, pode. Outros conceitos que a gente precisa trazer para esse episódio, que já foram ditos e que são importantes para esse entendimento, é justamente, primeiro, de que a gente pode condicionar o nosso cérebro, que ele é facilmente condicionável, né? O nosso cérebro, o cérebro humano, é altamente condicionável. Então, se ele repete determinada atividade com sucesso algumas vezes, ele se condiciona a isso e passa a fazer sempre daquele jeito. Então, esse é um conceito importante, anote aí, condicionamento. Tem um outro conceito importante a ser considerado aqui, é a tendência que o nosso cérebro tem à acomodação. Então, além de ser facilmente condicionável, o nosso cérebro vai nos empurrar e vai tender a nos levar sempre para um caminho onde seja mais fácil para ele, onde ele possa economizar energia de raciocínio, onde ele possa ter o mesmo resultado, o resultado próximo, de uma forma mais fácil, com menos esforço. Ele tende a fugir do esforço. E mesmo que o resultado não seja o mesmo, ele vai tender sempre a nos empurrar por aquilo que gera menos esforço. Então, se eu tenho uma atividade que vai ser trabalhosa, eu vou cansar e vai, sabe, me desgastar de alguma forma. E, ao mesmo tempo, eu posso ficar na rede social vendo videozinho, tomando um refrigerante geladinho, ele vai me empurrar a tomar um refrigerante geladinho vendo rede social. Por quê? É o mais cômodo, é o mais fácil, é o menos cansativo, né? Então, essa tendência o humano vai ter sempre, que é querer ir pelo caminho mais simples, mais fácil. Só que a gente tem esse poder de condicionar o nosso cérebro diferente, de impor o que a gente precisa fazer em detrimento ao que é mais fácil. Só que isso também a gente vai depender de um outro conceito, que é a vontade. E eu já falei aqui mais de uma vez que o ser humano, ele precisa querer, né? Ele precisa querer para tudo que ele faz. Ele quer se desenvolver, ele tem que querer. Ele quer se curar de uma doença, ele tem que querer de fato. Ele precisa fazer uma atividade, um trabalho, ele tem que querer. Ele precisa ou tem a intenção de se desenvolver, de estudar, de ser uma pessoa de projeção, ele tem que querer. Então, até para ser ajudado, a pessoa tem que querer. Tudo que a gente faz sem a vontade, sem a motivação do querer, a gente está fadado a não conseguir ou a não fazer em sua plenitude. A gente pode até fazer, mas a falta de querer vai gerar aquele mecanismo de desmotivação e vai nos fazer realizar a tarefa de forma muito arrastada, o que vai aumentar muito a nossa chance de insucesso. O querer faz parte disso. A partir desse ponto, a gente então percebe que a gente precisa, para mudar as nossas decisões, para sair da acomodação, para poder enfrentar o que a gente precisa enfrentar, para ter sucesso, para se desenvolver, muitas vezes a gente tem que ter um querer muito forte. Porque todo o resto pode nos empurrar para o caminho oposto, né? O caminho oposto pode ser o caminho da acomodação, e aí o nosso cérebro pode estar condicionado a essa acomodação. Então a gente vai ter um monte de amarras nos fazendo ficar na mesma situação, sem que a gente se mova, sem que a gente vá para o novo, justamente porque a gente está condicionado, a gente criou uma rotina, a gente tem uma zona de conforto que nos amarra na situação em que a gente está. E se a gente não tem esse querer de uma forma muito impositiva, muito forte e muito metódica, né? Não, eu quero e cria um planejamento e vai seguir aquele planejamento, custe o que custar. Se a gente não fizer isso, a gente realmente está fadado a nem sempre ter sucesso no que a gente busca.
Então, por isso é que eu trouxe esse tema, né? Prioridades. Por quê? O que pode fazer a gente ter essa vontade, né? Nos direcionar essa vontade é justamente a análise do que é prioritário para a gente, do que é a nossa prioridade, o que de fato é importante para a gente. Muitas pessoas podem ter como prioridade estudar, outras trabalhar, outras ficar em casa, outras passear, outras... Sabe, você tem as grandes prioridades da vida, que são seus objetivos, mas você tem pequenas prioridades diárias. E aqui eu me refiro especialmente a essas pequenas prioridades, porque as grandes prioridades, eu penso que de todo mundo seja mais ou menos igual. Ser feliz, ter uma família, ter sucesso profissional. Então, assim, são prioridades que são meio que senso comum entre as pessoas. Agora, as prioridades diárias do nosso dia a dia, da nossa rotina doméstica, da nossa rotina de trabalho, essas são particulares de cada um. Cada um pode ter prioridades que são opostas entre as pessoas. E elas serão determinantes para que a gente tenha ou não um movimento no sentido de cumprir nossos objetivos. Então eu posso dizer, por exemplo, eu já vi gente falando, aquela pessoa lá, né, vendendo bala no sinal, ou fazendo alguma atividade artística no sinal para ganhar um troco. Poxa, parece que ela não quer batalhar na vida, porque ela poderia, sei lá, fazer um curso, tentar um emprego, sabe? Mas será que as pessoas estão levando em conta que a prioridade daquela pessoa pode não ser essa? De repente, a prioridade daquela pessoa não é ter um bom emprego, não é ganhar o dinheiro, sabe, para ter uma vida confortável. De repente, a prioridade daquela pessoa é ganhar o suficiente para comer e ter uma vida livre, sem amarras de trabalho, uma vida onde ela faz o que ela quiser, ela é mais dona de si do que aquelas pessoas que são empregadas, que são funcionárias, que a gente tem que reconhecer. A gente trabalha, ok, a gente pode ter uma situação mais confortável do que muitas outras pessoas, mas a gente, com isso, tem a contrapartida, a gente perde vida pessoal, né? Por mais que se diga, não, mas trabalho... Não, mas perde. Você tem, sei lá, um dia de folga na semana e esse dia você acaba tendo que fazer coisas que você estaria fazendo no correr da semana se não fosse o trabalho. Então, no final, lazer, viver para você é muito restrito, porque você tem que lidar com o trabalho, no seu momento de folga, você ainda tem que dividir esse momento de folga com outras atividades de rotina doméstica e tal, salvo se você tiver uma vida muito confortável, uma posição muito boa, onde você possa pagar pessoas para isso. Então, o fato é que o que de repente é prioridade para mim pode não ser para outra pessoa, e a gente tem que levar isso em conta, né? Antes de eu falar, aquela pessoa está lá no sinal, ela tinha que arrumar um emprego, eu tenho que ver se é isso que ela quer, se é essa a prioridade dela. Né? Será que a prioridade dela é ter um emprego? Ou a prioridade mais importante no dia a dia dela é ser livre? Sabe? Poder dar uma volta no parque a hora que ela quiser, poder conversar com quem ela quiser a hora que ela quiser. Então, sabe, são prioridades que cada pessoa vai assumindo. Lógico que eu não estou aqui falando que 100% das pessoas que estão no sinal vendendo coisa é por opção, é por prioridade. Não, não é. Eu estou levantando uma hipótese, uma possibilidade, né? Então, nem todo mundo que está no sinal necessariamente é por necessidade. Existem pessoas que estão lá por opção, por prioridade de vida? Sim. Aí muitas pessoas falam, mas aquele, sabe? Aí trata uma pessoa que está, sei lá, trabalhando numa obra ou que está fazendo alguma outra coisa, como se fosse um emprego, sabe, não tão qualificado, como se fosse um emprego menos valorado do que outras pessoas. E aí fica aquela pessoa, né, ela batalhar, estudar para subir na vida. Cara, não sei. Às vezes a prioridade dela é aquela. Às vezes ela vai subir de vida ali. Às vezes esse é o objetivo dela.
Então, por isso que a gente não tem como julgar o andamento dos outros, né? Julgar o que as outras pessoas fazem. Eu já vi pessoas que trabalham em obras que realmente estão ali por falta de opção. Se tivesse coisa melhor, eu estaria, não gostam. Mas eu já vi muita gente que faz por gosto, que faz trabalhos belíssimos, que se dedica, que se informa de novas técnicas, que é top de linha. Já vi. Então, se você oferecer um emprego no ar-condicionado para ele, por melhor que seja, ele vai recusar. E é isso que eu estou querendo dizer. Prioridades diárias. E essa é a primeira reflexão que eu trago. Será que estamos priorizando aquilo que realmente nos faz feliz, aquilo que realmente nos leva para o nosso objetivo maior, né? Será que ao realizar determinada atividade, certo trabalho ou tomar certas atitudes familiares, a gente realmente está fazendo o que é mais importante para a gente? Ou será que eu faço por fazer, né? Essa é a primeira reflexão. Fazer algo por fazer algo sem realmente essa prioridade, sem essa vontade, é aquilo que eu falei no início. A gente tem um percentual muito maior de insucesso, de ficar sempre na mesma coisa e de não progredir. Porque não é o nosso objetivo, não é a nossa prioridade. Então, o próprio cérebro já faz atividade ciente de que não é a nossa prioridade. Agora, por mais que a pessoa não goste de algo, por mais que a pessoa, sabe, ela muitas vezes precisa ir por esse caminho. A gente entende isso, né? A situação não é fácil para ninguém. Mas se a pessoa tem outras prioridades, ela tem que fazer escolhas diárias e prioridades diárias que levam ela a, aos poucos, mudar de rumo. Mas isso vai depender da vontade e da priorização do que é importante para ela. Eu costumo dizer que não há nada melhor do que você trabalhar com aquilo que você gosta, do que você trabalhar satisfeito, por mais que hajam problemas, e a gente sabe, ninguém está livre de problema, não existe trabalho perfeito. Quem falar isso, né, tá falando uma grande besteira. Por mais que eu faça algo que me dê a projeção que eu quero, ou que eu goste, ou que esteja ali por gosto, vai ter dia que vai ter coisa maçante, que vai ter coisa irritante, que vai ter chateações, mas faz parte, né? Agora, eu enfrentar isso sem estar num lugar que eu escolhi, que eu priorizei, é muito pior e com muita possibilidade de erro. Ao contrário de eu estar enfrentando isso gostando, querendo estar ali. Percebem a diferença? Então, se minha prioridade está sendo definida e eu estou seguindo no rumo dessas prioridades, né? Por mais que outras pessoas achem estranho, né? A prioridade de alguém pode ser ter um apartamento de cobertura em Copacabana. Mas a prioridade de outra pessoa pode ser morar numa Kombi na beira da praia, indo para o mar, de uma cidade para outra, sabe? São prioridades diferentes, são mundos diferentes. E isso só a pessoa que pode saber. Só você mesmo é que deve saber. Então, você tem que aprender. Antes de mais nada, essa é a grande reflexão desse episódio, é deixar claro para você mesmo as suas prioridades, classificando o que são prioridades de vida, o que são prioridades assim, maiores, mas não as de vida, aquelas prioridades menores e as do dia a dia. E eu diria mais, né? Se a sua dificuldade é focar nisso, né? Faça um quadro, coloque onde você está sempre vendo, né? Vá observando, vá se condicionando a isso. As suas chances de sucesso serão muito maiores. É muito fácil as pessoas desejarem que a outra tenha um ano próspero, é muito fácil a pessoa sonhar com uma posição melhor, com uma vida melhor, mas a pessoa está sempre fazendo o mesmo. Aquele velho ditado, né? Não espere resultados diferentes fazendo tudo igual.
se você entra ano e sai ano, tem as mesmas formas de agir, tem as mesmas decisões diárias, você não pode querer ter um resultado diferente, né? Salvo se, devido a tal teoria do caos, você de repente ganha na Mega Sena. Mas tirando isso, é difícil, né? Então, eu acho que assim, a primeiro ponto de reflexão desse fim de ano e dessa virada de ano é justamente esse, tá? Vamos refletir, né? Passe aí uma semana refletindo, pensando bem e faça um quadro de suas prioridades, né? Qual é o meu objetivo de vida, minhas grandes prioridades? É isso. Quais são as minhas prioridades médias? São essas, as pequenas e aquelas do dia a dia, aquelas pequeniníssimas, né? Se minha prioridade é passar uma vassoura na casa ou naquele momento ler um livro, e se sobrar tempo passar a vassoura, ou passar a vassoura e deixar a casa um brinco, e se sobrar tempo ler um livro. Qual é a sua prioridade, né? Isso você tem que analisar, ver os prós, os contras de cada atividade, tomar sua decisão, né? Deixar isso claro para você mesmo e seguir essa prioridade. E aí eu só faço, para finalizar, uma distinção entre prioridades e objetivos. Em alguns momentos eles podem se confundir, como eu falei aqui, né? Quais são as prioridades de vida? Que seriam basicamente seus objetivos de vida, né? O que é prioritário para mim na vida? Ter uma situação financeira estável? Ter uma boa família? Tá, isso são objetivos de vida. Agora, as prioridades, eles devem ser classificados e devem ser deixado claro em sequência, né? Então, assim, eles têm uma hierarquia. Essa é a grande diferença, né? Qual é a minha prioridade de vida? Financeiro? Familiar? Né? Sei lá, diversão? Bagunça? O que é prioritário para mim? E definir uma lista, né? Enquanto os objetivos são aqueles e eu tenho que alcançar todos, ok? É minha busca por alcançar todos. As prioridades eu colocar essa lista numa sequência do que vai se sobrepor a outra. Então, se eu tiver uma decisão a tomar que vai me levar a uma situação financeira melhor e outra a uma família melhor, o que vai ser prioritário? O que vai passar à frente? Se uma mesma decisão afeta essas duas coisas, eu devo tomar a decisão beneficiando a família ou beneficiando uma situação financeira? Aí entram as prioridades. Essa é a grande diferença. Então, prioridades seria você pegar os seus objetivos, né? Isso que eu falei aqui seria o equivalente a você traçar objetivos grandes, objetivos médios, pequenos e diários, e em torno desses objetivos você definir uma escala do que em dadas situações isso vai passar à frente de outro, o que você vai ignorar por causa de outra coisa, né? Essa escala aí sim é chamada de escala de prioridades. Analisem, esse é o primeiro episódio, eu volto semana que vem, volto antes do ano novo ainda, para falar mais um pouquinho sobre as nossas escolhas, sobre a nossa mudança de vida, né? E deixando essa mensagem, né? Não adianta eu chegar aqui e desejar que todos tenham sucesso, se eu não trouxer reflexões que possam levar todos ao sucesso. E para levar a todos um sucesso, um primeiro ponto são essas definições de objetivos e prioridades. Cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia, sentimentos complexos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre prioridades. Quer ajudar o projeto a continuar, a ter sempre novos episódios? Então compartilhe o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho e principalmente em suas redes sociais. É esse compartilhamento e é a audiência que garante que o projeto esteja sempre vivo. Eu conto com você. Semana que vem estou aqui com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.